Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Foi divulgado o novo relatório gerencial sobre o fundo imobiliário HCTR11 e eu vou te atualizar sobre o resultado contábil, fluxo de caixa e dividendos. Então fique comigo até o final desse vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo compartilhado aqui. O valor patrimonial do fundo HCTR11 é de quase 2 bilhões e meio de reais. O valor patrimonial da cota é de R$ 110,53. Atualmente, o fundo está com um valor de mercado de um pouco mais de 1 bilhão, porque o fundo está sendo negociado 59% abaixo do valor patrimonial. Nessa página é destacado alguns dos principais acontecimentos positivos para o fundo, como o Grupo Wish Hotéis tem melhor taxa de ocupação nos últimos anos, a Gramado Parques apresenta a temporada histórica com 166 milhões em vendas, WAM Group surpreende com resultados acima da média e Gramado tem julho recorde. Nesse parágrafo está escrito que o cenário macroeconômico começa a dar sinais de melhora em indicadores que impactam a economia, como taxa Selic e a inflação esboçam queda. O clima é de otimismo após a última reunião do Copom, que aconteceu na primeira semana de agosto. Este novo panorama faz com que algumas atividades importantes da economia comecem seus movimentos de recuperação e o mercado imobiliário de crédito, que como um todo também vem sofrendo com as movimentações desfavoráveis, começa o seu ciclo de recuperação. Vale ressaltar que ainda estamos sobre o impacto dos ativos que tiveram dificuldades em financiar e refinanciar suas operações. Em cenários onde a companhia ou os detentores dos CRIs precisam renegociar os termos, prazos e taxa das operações, é convocada uma Assembleia Geral de Titulares, que consiste em um fórum onde a companhia apresenta seus pleitos e os detentores do CRI, via maioria dos votos, definem sua aprovação ou não, bem como adicionam solicitações, condições que entendam necessárias. Então vamos analisar o que realmente importa: o resultado contábil, o fluxo de caixa e os dividendos. Resultado contábil, CRI. O resultado ele veio menor comparado a junho por causa da correção monetária, que é normal, porque o indexador é 90% IPCA e a deflação impactou a receita, então é normal. Juros. Os juros veio alinhado com os outros meses. Dividendos cresceram um pouco. Negociação. Essa negociação foi um ganho com a marcação a mercado, que é a valorização das cotas. Então, a receita dos fundos imobiliários representou uma variação positiva devido ao aumento nos rendimentos recebidos do HC-HG11 de R$ 1,05 por cota, em conjunto com a valorização de suas cotas a mercado. Para quem não sabe, o HC-HG11 é um fundo imobiliário da carteira do HCTR, então o aumento nos rendimentos recebidos do HC-HG11 mais a valorização das suas cotas a mercado refletiu no aumento da receita de FIIs do fundo. Resultado contábil. O resultado contábil foi um pouco maior do que o de junho. O resultado contábil por cota foi de R$ 1,07. Foi um pouco melhor do que o anterior, porém impactado pela receita de correção monetária dos CRIs, que reduziu por causa da deflação. Fluxo de caixa, juros, um pouco maior do que o de junho. A amortização veio bem menor do que junho, porque cada papel possui um cronograma de amortização específico, então é natural essa volatilidade. Dividendos cresceram um pouco, porém dividendos é caixa. Rendimento, fundo de caixa. Esse rendimento é o rendimento do caixa que está aplicado na renda fixa. Caixa sem distribuição veio bem menor que o mês anterior, porque o fundo recebeu um valor menor em amortização. Então, somando os juros com a amortização, os rendimentos dos fundos imobiliários, mais o rendimento do caixa, menos as despesas, nós chegamos a esse valor aqui
Eu vou dar a minha opinião em relação à amortização. Se alguém tiver também uma opinião em relação a isso, deixa aqui nos comentários e me corrija se eu estiver errada. Na minha opinião, a amortização não deveria somar com o lucro, porque a amortização ela representa a extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos feitos no decorrer do investimento. Ou seja, o fundo ele está recebendo o dinheiro investido de volta. Então, ao meu entender, a amortização é diferente de lucro, porque a amortização não representa aumento patrimonial. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, se você concorda comigo ou se você acha certo a amortização ser somada com os lucros. Na minha opinião, o lucro seria os juros mais os rendimentos dos FIIs somado com o rendimento do caixa. Então, considerando a soma da amortização com os lucros, o rendimento por cota seria de 28 centavos. Porém, o valor distribuído foi de 50 centavos, porque o resultado contábil foi de R$ 1,07 por cota. Na minha opinião, seria mais saudável para o fundo distribuir o rendimento caixa de 28 centavos, ou um pouco menos do que isso para acumular mais dinheiro em caixa, porque o caixa do fundo está diminuindo, o caixa está acabando. O fundo tem 0,4% de caixa, então até que ponto é saudável distribuir um rendimento maior do que o que de fato o HCTR poderia pagar. Talvez a estratégia seria manter 50 centavos, porque se distribuir o valor caixa de 28 centavos, o preço das cotas poderiam desabar no mercado secundário, todo mundo ia vender por causa dos 28 centavos de rendimento. Porém, essa estratégia de distribuir 50 centavos por cota está dando certo porque ainda tem caixa. E se o caixa acabar, como ficará? Eu acredito que os gestores tenham estratégias bem sólidas e bem fundamentadas para que o fundo não fique sem caixa. Todos os fundos imobiliários, ou pelo menos a maioria, distribui rendimentos todos os meses. Porém, a obrigatoriedade dessa distribuição é semestral. Então, eu não sei se essa distribuição semestral seria uma alternativa em caso de extrema necessidade, até o fundo voltar a performar melhor. É uma dúvida que eu tenho. Vamos aguardar para ver qual será a estratégia dos gestores, porque o fundo está ficando sem caixa. Então, veja que o fundo tem apenas 0,4% de caixa, 81% é em CRI e 18% em cotas de outros fundos imobiliários. Então, o caixa do fundo está acabando. Então, eu não sei qual vai ser a estratégia dos gestores daqui para frente, eu tenho essa dúvida. Esses CRIs em amarelo são os em negociação, os verdes são os adimplentes em waiver, são os CRIs que estão em waiver. Esses verdinho com vistinho em branco são os adimplentes, que são bem poucos, e os vermelhos são vencimento antecipado. Então tem bastante CRIs ainda em negociação. Então essa é a situação da carteira de CRIs do HCTR. Essa foi a leitura do relatório gerencial do HCTR 11 que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que tenha te agregado conhecimento. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixe seu like no vídeo se você gostou do conteúdo. Um abraço e até a próxima!